Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos, seguimos na nossa caminhada, na alegria da ressurreição. Irmãos e irmãs, o texto de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18, que diz assim: os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes, passo a passo, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão: vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Jesus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos e vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Amém. Como temos estudado, irmãos e irmãs, quando o Evangelho de Lucas fala do caminho de Jesus, da trajetória de Jesus, vida, morte e ressurreição, o livro de Atos fala do caminho da igreja. Jesus ressuscita, permanece 40 dias com seus discípulos e discípulas, mas depois disso volta, é a ascensão, volta para o Pai, e aí os discípulos e discípulas terão que caminhar sem a presença de Jesus, assim como contaram até a sua ressurreição. Mas os discípulos e discípulas não iam ficar órfãos e órfãs, não ficariam ao léu, abandonados na história. Não, Jesus deixou um legado, deixou uma missão para seus discípulos e discípulas, mas prometeu também que esses discípulos
discípulos e discípulas não ficariam sozinhas e sozinhos. Receberiam do alto a força para serem testemunhas em todas as partes do mundo. Testemunhas de Jesus, testemunhas da salvação, da ressurreição em Cristo Jesus, da vida nova em Cristo Jesus. E isso se cumpriu em Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos. O Espírito de Deus, conforme Jesus prometeu, é derramado sobre as primeiras comunidades e elas recebem essa força do alto, o Espírito Santo, que a partir dali seria a presença de Jesus entre seus discípulos e discípulos, a presença de Jesus em nós e através de nós, desde a igreja nascente. E é disso que conta, sobre isso que conta o livro de Atos dos Apóstolos, da caminhada da igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que é a presença de Jesus a partir do momento em que ele volta para o Pai. Jesus ressurreto já não está mais conosco naquela sua presença, que era visível, as pessoas pediam conversar, e nós podemos conversar uns com os outros, mas nessa ausência de Jesus, ele se faz presente com o seu Espírito Santo, que nós não vemos, mas que age em nós. É o Espírito que nos reúne, é o Espírito que move a igreja desde a sua origem em Pentecostes. E Atos dos Apóstolos fala dessa igreja que nasce movida pelo Espírito Santo. E essa igreja que nasce, irmãos e irmãs, encontrou muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitos dilemas. Uma dessas dificuldades é a seguinte: no início da comunidade cristã, muitas pessoas, inclusive o próprio Pedro, pensava que o Evangelho era para apenas a comunidade judaica. Pedro pensava para ele, os judeus, a comunidade judaica, ela era diferente das outras, ela era especial e até mesmo melhor que os outros povos, e que o Espírito Santo era só para eles, e que o Evangelho de Jesus era só para os judeus. Pedro pensava assim. E muitos que caminhavam nas primeiras comunidades pensavam assim: o Evangelho é só para nós, aqui da comunidade judaica, que guardamos o sábado, que somos circuncidados, os meninos são circuncidados, que precisam se alimentar de uma determinada forma, de acordo com a lei de Moisés. Só nós é que somos dignos do Evangelho e do dom do Espírito Santo. É assim que muitos pensavam. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar na igreja, e é disso que fala desde o capítulo 9 e capítulo 10, depois leiam em casa com calma, como o Espírito Santo começa a trabalhar na igreja, para mostrar que o Evangelho não é propriedade exclusiva dos judeus. O Espírito Santo começa a quebrar os preconceitos da igreja nascente. A igreja nascente tinha os seus preconceitos, e Pedro, de alguma maneira, era porta-voz disso. E não só isso, havia pessoas que perseguiam a igreja, como o apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, nós vemos aquele encontro de Ananias com Paulo, em que Paulo passa de perseguidor a apóstolo, e de apóstolo a perseguido. Ali no capítulo 9 fala como o Espírito Santo vai trabalhando para levar Ananias até Paulo. Ananias com medo, mas mesmo assim ele segue o movimento do Espírito. E Paulo, que era perseguidor, cai do cavalo, cai daquelas suas convicções anteriores, cai daquele lugar prepotente que perseguia os cristãos, e a partir dali começa uma vida radicalmente nova. Aquele que perseguia os cristãos passou a ser um apóstolo que levou o Evangelho para todo o mundo daquela época. A ação do Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo trabalhou ali naquele encontro entre Ananias e Paulo, ele trabalhou no encontro de Pedro com Cornélio. É disso que fala o capítulo 10. E é justamente de Cornélio que o texto que lemos aqui fala. Quando Pedro chega em Jerusalém, até a comunidade judaica, e o povo lá estranhou, porque Pedro, enquanto judeu, não podia
sentasse à mesa com os pagãos. Ele precisava se manter afastado, para se manter puro, afastado dos outros povos. E o Espírito Santo quebrou esse preconceito e fez com que Pedro se encontrasse com Cornélio, que era pagão. E é esse encontro que Pedro relata à comunidade judaica. Pedro teve aquela visão, aquele pano que veio ao encontro dele, com 4 pontas, e naquele pano que ele teve aquele êxtase, aquela visão, esse pano era cheio de animais que, para a lei de Moisés, eram considerados impuros. E Pedro, vendo aquele pano com aqueles animais impuros, escuta uma voz dizendo: Pedro, mate e coma. Mas Pedro carregava consigo aquela mentalidade judaica que aqueles alimentos impuros ele não poderia comer, senão ele se tornaria impuro. E por isso Pedro disse: jamais eu não vou comer. Ele diz assim: de modo nenhum, Senhor, diz Pedro, enquanto ele estava tendo aquela visão, de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. Era a visão que Pedro tinha da lei judaica, da lei da pureza e da impureza, uma série de ritos que os judeus assumiam. Mas a voz disse a Pedro: não chame de impuro o que Jesus purificou. Não chame de impuro o que Jesus purificou. E Pedro ainda não estava entendendo o que significava isso. Diante daqueles alimentos impuros que ele rejeitou comer conforme as suas convicções, conforme a lei de Moisés, ele ouve essa voz: mate e coma. Ele diz: não farei isso. E depois ele ouve a voz dizendo: não diga que é impuro o que Jesus purificou. E o que é que acontece na sequência? Alguns homens foram ao encontro de Pedro, esses homens que vieram da Cesareia, e disseram a Pedro: olha, uma pessoa do nosso povo, que era Cornélio, centurião, itálico, romano, Cornélio que era pagão, disse para alguns dos seus irem ao encontro de Pedro e trazer Pedro para se encontrar com Cornélio. Isso Cornélio ouviu a voz do anjo, o Espírito Santo falando com Cornélio. Bem, Cornélio manda essas pessoas irem a Pedro, e Pedro acompanha esses homens, vai ao encontro de Cornélio. E aí, nesse encontro com Cornélio, as pessoas diziam: olha, os judeus e os pagãos não podem se encontrar, os judeus não podem ir à casa de um pagão, comer à mesa com eles. Mas Pedro foi, e lá no capítulo 10, depois que ele se encontra com Cornélio se ajoelha diante de Pedro, e Pedro diz: não, levante-se, porque eu sou um homem mortal como você. Depois disso, Pedro entendeu o significado do seu sonho. Quando ele se encontra com Cornélio, quando aquelas pessoas vão buscá-lo, e ele se encontra com Cornélio ali, ele começou a entender que aqueles alimentos impuros que ele rejeitou na visão, na verdade representavam o próprio Cornélio, porque os judeus viam os pagãos como impuros e não queriam sentar-se à mesa, e não entravam na casa dos pagãos. E aí a ficha começou a cair na mente de Pedro. E o que é que ele diz primeiro, antes de anunciar Jesus para Cornélio? Lá no capítulo 10, versículo 34, antes de falar de Jesus, Pedro diz uma coisa essencial. Ele diz assim: Pedro então começou a falar: de fato, estou compreendendo que Deus não faz acepção entre as pessoas. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferenciação, acepção, discriminação entre as pessoas. E ele prossegue: ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Isto está lá em Atos 10, versículos 34 e 35. Então, nesse encontro com Cornélio, caiu a ficha. Pedro entendeu que o Espírito Santo estava quebrando os seus preconceitos, estava quebrando as barreiras que ele carregava, e pensava que os judeus eram superiores aos outros povos, e pensava que o Evangelho era só para os judeus. Isso se quebrou pela ação do Espírito Santo, e ele percebeu isso nesse encontro com Cornélio. E depois de se converter dos seus preconceitos, depois de superar a barreira da discriminação,
é que ele pôde anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Só que nesse acontecimento, depois que Pedro prega à família de Cornélio e ao próprio Cornélio, essa família aceita a mensagem do Evangelho. E o que é que acontece? O Espírito Santo vem sobre aquela comunidade de pagãos. Da mesma forma que desceu em Pentecostes sobre aquela comunidade de judeus, o Espírito, depois que Pedro pregou a Cornélio e sua família, desceu sobre aqueles pagãos, surpreendendo a todo mundo. O Espírito Santo, que é livre e que estava movendo aquele rompimento das barreiras e dos preconceitos. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas, os pagãos, que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Pedro batizou aqueles pagãos. Então vejam, irmãos e irmãs, como o Espírito Santo trabalhou. O Espírito promoveu o encontro de Pedro com Cornélio, fez com que Cornélio acolhesse Pedro, fosse buscar Pedro e acolhesse Pedro, fez com que Pedro tivesse aquela visão e, ao se encontrar com Cornélio, percebesse que o Espírito de Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, depois de se converter dos seus preconceitos, anuncia o Evangelho. Ao anunciar o Evangelho, Cornélio aceita o Evangelho, e ao aceitar o Evangelho, o Espírito é derramado. O Espírito livremente se derrama sobre a comunidade dos pagãos. E na sequência, Pedro batiza aquelas pessoas. Esse é o agir do Espírito Santo. O Espírito de Deus que não faz acepção de pessoas. O Espírito de Deus que não exclui, não descarta. E que faz de inimigos irmãos, como fez com Ananias e Paulo. E que faz onde há segregação, que nasça a comunhão. É o que aconteceu aqui com Pedro e Cornélio. Mas isso, irmãos e irmãs, que é muito belo, ao chegar à comunidade judaica lá em Jerusalém, causou alvoroço. Um acontecimento belíssimo quando a gente considera que o Espírito transforma segregação em comunhão, transforma inimigos em irmãos. Mas quando isso chegou na comunidade judaica, que também tinha aquela visão fechada de que o Evangelho era propriedade dos judeus, quando isso chegou lá, isso causou alvoroço. E quando Pedro chegou lá em Jerusalém, encontrou os fiéis de origem judaica, esses fiéis começaram a discutir com Pedro. Começaram a discutir, e o que é que eles disseram a Pedro? Pedro, você entrou na casa de incircuncisos. Incircuncisos eram aqueles que não tinham sido passados pela circuncisão, que era uma tradição judaica. Você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Que absurdo, Pedro! Como é que você faz uma coisa dessas? E aí Pedro relatou toda essa história que nós vimos aqui. E nessa história ele vai compartilhar a voz que ele escutou. Não chame de impuro o que Jesus purificou. O Espírito de Deus não faz acepção de pessoas. E essa voz continua falando à igreja. A igreja precisa continuar sendo guiada por essa voz do Espírito, por esse mover do Espírito que não faz acepção de pessoas. A igreja precisa continuar se convertendo dos seus preconceitos para viver e anunciar o Evangelho. Preconceitos de todas as ordens. A igreja não pode excluir, descartar ou inferiorizar ninguém. Nós vivemos uma sociedade com muitos preconceitos. Preconceito de classe, o rico vale mais que o pobre na nossa sociedade. Preconceito de classe, preconceito de raça, muitas vezes o povo negro, o povo indígena é discriminado. Preconceitos de gênero, muitas vezes as mulheres são inferiorizadas, ou pessoas que têm orientações sexuais diferentes são inferiorizadas, maltratadas, perseguidas. Pessoas de nacionalidades diferentes às vezes são discriminadas, nordestinos no sul do país, os povos africanos ou latino-americanos nos Estados Unidos, na Europa, há muito preconceito com relação
nacionalidade, preconceito de religião. Muitas pessoas são discriminadas pela religião que professam, preconceitos com relação ao chamado capacitismo. Pessoas com deficiência muitas vezes são discriminadas, e nós precisamos, irmãos e irmãs, beber dessa fonte do Espírito. O Espírito de Deus não faz acepção de pessoas, e se a igreja é criada e movida pelo Espírito, nós não podemos fazer acepção de pessoas. A igreja não pode ser discriminadora, a igreja não pode excluir e descartar ninguém, a igreja não pode se opor à ação de Deus, porque se o Espírito de Deus não faz acepção e acolhe as pessoas que abraçam e chamam a vida nova em Cristo Jesus, como diz Pedro lá, ele aceita quem teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertence. Então a igreja precisa caminhar aberta ao Espírito Santo e em sintonia com o sopro, o mover do Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que não faz acepção de pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos nos deixar transformar pela ação do Espírito Santo. E precisamos nos deixar mover por essa mediação que o Espírito Santo faz entre a igreja e o mundo. O reverendo Auro, no livro dele, o Espírito Santo hoje, ele dedica um capítulo a esse encontro de Pedro com Cornélio. E ele vai dizer que Pedro representa a igreja e Cornélio representa o mundo. Nós precisamos nos deixar guiar por esse Espírito. Precisamos refletir quais são os nossos preconceitos. Quais são os preconceitos que temos e que criam barreiras entre nós, entre a igreja e o mundo e as pessoas. E ao refletir, pedir que o Espírito Santo nos dê discernimento para nos converter dos nossos preconceitos, assim como Paulo superou seus preconceitos, assim como Pedro e a comunidade judaica precisou superar seus preconceitos para levar e viver, anunciar o Evangelho de Jesus. Essa é uma reflexão que a igreja permanentemente precisa fazer, movida e guiada pelo Espírito Santo. Precisa se converter de seus preconceitos para anunciar e viver com fidelidade a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos e irmãs, que possamos beber dessa fonte, desse Espírito, esse Espírito de Deus que não escolhe, mas acolhe, que não exclui, mas inclui. Esse Espírito Santo que transforma a segregação, como acontecia com Pedro e Cornélio, judeus e pagãos. Espírito que transforma a segregação em comunhão, que transforma inimigos em irmãos e irmãs. Sopra Espírito, transforma-nos e guia-nos nesse caminho do anúncio e da vivência do Evangelho que derruba as barreiras, que une as pessoas e nos ajuda a viver nesse reino de Deus de comunhão, de partilha, de libertação e de cura num mundo tão dividido por tantas injustiças, tantos preconceitos e tantas formas de maldade. Sopra Espírito, sopra Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir, do teu agir, faz levantar o vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar
ação do vento do Espírito de Deus. Espírito de Jesus, Espírito de amor. Sopra Espírito. Amém.